Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim. Gente, é um livro muito legal. Eu comprei quando eu vi a entrevista dela na Oprah, na Netflix. Gente, é uma entrevista que tem acho que uma meia hora, uns 40 minutos, mas assim, é de puro aprendizado. É muito, causa muita emoção. Sério, eu fiquei assim muito chocado com algumas passagens da vida dela, o que ela me contou e tudo mais, aprendizados, e tem um pouquinho de spoiler já do que você vai encontrar no livro, né? E é o que eu vou falar aqui pra vocês. Obviamente eu não vou contar o spoiler no final, mas também não tem bem spoiler, né? Porque é a vida da Viola Davis. Então, quando eu li, né, quando eu vi o documentário, eu falei, meu, eu preciso muito ver, ler o livro dela e tal. Aí eu comprei no dia seguinte na livraria. E assim, é muito bom. Assim, já adianto para vocês que é um choque de realidade, de capítulos reflexivos. Ela vai contando bastante, aliás, da vida dela, de quando ela era pequena e morava com os pais, o quanto ela se sentia feia, né? Ela se sentia excluída pela sociedade, ela era pobre, ela vive ainda numa sociedade muito racista, né, nos Estados Unidos. Então, ela tinha muita dificuldade de lidar com aquilo, né, quando ela era pequena, com essa rejeição toda. E ela foi crescendo sem entender aquilo muito bem, né, como que as coisas eram e funcionavam. E ela se dedicou à carreira de artista, né, e hoje é uma das atrizes mais famosas e bem pagas, com premiações assim nos Estados Unidos, né, Tony, Oscar, enfim. Ela é equiparada aí a Meryl Streep. E é muito legal porque ela realmente veio do nada com uma falta de oportunidades e ela foi construindo a carreira dela aos poucos. Ela conta, né, algumas passagens do pai dela, da mãe dela, que o pai dela batia muito na mãe dela, que ela fedia xixi quando ela era pequena, ela ia pra escola assim com fome, ela não tinha condições, e ela tinha que cuidar da irmã, e ela daquela situação de que o pai batia muito, espancava a mãe, né? Uma vez ele chegou a quebrar um copo na cabeça da mãe, sabe? Pegar um taco de beisebol e sair correndo atrás dela, enfim, gente, umas passagens assim chocantes. Qualquer pessoa que lê realmente você tem vontade de entrar no livro, acolher aquela garotinha e falar: calma, vai ficar tudo bem, está tudo bem, vem aqui que eu vou te dar um abraço, eu vou te acolher, te ouvir, vem pra minha casa, sabe? E só que com o passar do tempo ela vai entendendo essas coisas, ela vai digerindo, o pai dela vai mudando muito da personalidade dele, né? Nada justifica o que ele fez com a mãe, mas ele vai se transformando, né? A mãe vai entendendo e eles vão superando isso juntos, né? Então quando ela sai, vai pra faculdade, ela começa a ter novos amigos, uma nova vida, começa a ganhar dinheiro, né? Tudo na carreira dela foi com tudo muito esforço, né? Então, assim, ela vai para Nova York, ter que lidar com aquilo, né? Com uma cidade grande, algo que ela ninguém tinha ensinado para ela. Ela teve que foi obrigada a aprender no dia a dia, né? A lidar aquilo. Então, assim, não tinha oportunidades, né? Ela teve que correr atrás, ela teve que fazer a oportunidade, sabe? E ela era uma pessoa que veio de uma casa em que ela dormia com ratos e ratos comendo as bonecas dela, sabe? Ela fala que aquilo era muito assustador. E de fato é, se você parar pra pensar. E você entra numa perspectiva dela ali que, nossa, dói bastante. Eu confesso que até, sei lá, um terço do livro eu não tava. Eu tava muito, na verdade, na infância dela e eu não tava curtindo muito, né? Apesar de uma história muito triste, muito sofrida, eu tava com muita dificuldade ali em continuar a leitura. Algumas passagens do livro vai e voltam, então é muito corrido, assim, tal. É difícil de você se situar, mas depois, assim, não é difícil, mas em alguns momentos você fala, podia ter sido um pouco mais bem elaborado algumas partes, assim, minha opinião, tá? Mas é só ali no primeiro terço do livro. Depois do segundo terço em diante, eu chorei em quase todos os capítulos. Não que no começo não dá, assim, não é digno de pena, de chorar. Eu não gosto de sentir pena, mas de chorar, de ficar triste com aquela situação, né? De ficar comovido, né? Você fala, meu, mas espera aí, tem coisas muito erradas aqui. Mas ao mesmo tempo, assim, na segunda parte em diante, eu não sei, me pegou de um jeito, me fisgou de um jeito que eu queria terminar aquele livro muito rápido. Eu li tudo muito rápido, inclusive sentado aqui nessa poltrona, eu comecei a devorar o livro e, assim, gente, é muito chocante. Comecei a chorar com as divagações dela, com os pensamentos, a forma como ela era devota a Deus e ela pedia as coisas para Deus. Ela pediu exatamente o marido que ela quis. Ela sentou, rezou e falou: cara, eu quero, assim, um cara que tenha sido casado, que já tenha filhos e tudo mais. Ela conta quando ela optou por fazer a adoção, né? Ela conta, assim, tem todas as passagens da vida dela,
mas o que eu digo, o que eu senti, assim, por exemplo, vamos pegar algumas outras pessoas, que óbvio, cada um tem uma vivência, uma escrita diferente, né, um estilo de escrita muito diferente, mas quando eu li o livro da Michelle Obama, era tudo muito. Tudo bem que o livro da Michelle Obama é, sei lá, 4 vezes maior que esse aqui da Viola, né? Mas era tudo muito delineado, assim, sabe? O tempo, a cronologia, parecia que eu tava entendendo em cada lugar em que eu tava. A Viola, às vezes, ela vai, daí ela volta. Em alguns momentos, até no final, ela falava assim: ah, eu tava fazendo tal coisa, eu tava em How to Get Away with Murder, e daí eu, tal coisa, daí eu falei, mas calma, tal coisa não bate a data com How to Get Away with Murder, porque How to Get Away foi agora, né? Tipo, é recente. Então, algumas coisas eu senti que teve uma certa dificuldade ali de entender a passagem de tempo e de me localizar ali no tempo e na cronologia na cabeça ali da Viola Davis. Mas sim, é um livro muito bom, eu recomendo muito, é um choque de realidade, de cultura. Ela tem algumas passagens, tá, que eu posso citar aqui, mas a que mais me chocou foi quando ela estava na Juilliard, né, uma das universidades aí de renome nos Estados Unidos, em que as pessoas que querem trabalhar na Broadway, né, querem estar nas maiores filmes e novelas em Hollywood, eles passam ali pela Juilliard. E daí ela falou que os amigos dela estavam pegando as roupas de um teatro, experimentando, colocando por cima roupas dos anos de 1500, 1600, 1700. Eles falavam, nossa, que legal viver naquela época, que incrível que deveria ser. Gente, já pensou sem essa tecnologia e não sei o quê? Enquanto os amigos brancos dela estavam todos ali, né, preocupados com como seria legal ter vivido naquela época, ela achava que não, porque ela teria sido uma escrava naquela época. Então, assim, a forma como ela se põe e se porta perante a sociedade é muito importante. Ontem também estava lendo uma passagem que ela fala assim: eu brigo, né, por essa sociedade, nessa sociedade, contra alguns valores dessa sociedade e que estão há séculos em discussão, assim, há séculos. Então, realmente faz todo sentido. Você fica muito reflexivo, você para e pensa e fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo à minha volta, né? E a gente está no meio de uma época de eleições no Brasil, gente. Então, você imagina como isso mexe com a cabeça, com questões, né? De racismo, questões de minoria, questões de falta de respeito com o próximo e tudo mais. Então, realmente, assim, é um livro muito para refletir, sabe? Muito para você sair da sua bolha, né, gente? Eu acho que eu não preciso nem falar, querendo ou não, eu acabo meio que vivendo numa bolha social muito grande e eu não tinha ideia do que algumas pessoas passavam num passado não tão distante, imagino que ainda passam, né, esse nível de pobreza e de exclusão social, porque ela mesma fala assim, olha, não tem papéis para mulheres negras, é muito raro, normalmente ela é a melhor amiga da mulher branca na novela, então realmente faz todo sentido isso que ela fala. Então, ela fala da Shonda, que a Shonda deu a oportunidade para ela, né? Então, realmente ela é muito grata a isso, né? Em How to Get Away with Murder, porque ela teve que interpretar ali uma sociopata, né? Então, realmente, gente, eu sou apaixonado pela Viola Davis. Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal são sobre How to Get Away with Murder. A mim reagindo aos vídeos aí de How to Get Away with Murder, né? Eu amo a Annalise Keating, ela deu vida àquela personagem, ela fala muito sobre a série, sobre como foi para ela interpretar uma mulher poderosa, rica, bissexual, ao mesmo tempo sociopata, meio sociopata, não tinha certeza ainda se era sociopata. E ela falou: eu tive muita rejeição durante a minha infância, eu me achava feia, excluída. De repente eu era uma mulher sexy, poderosa, sexy não, sexualizada. Ela fala que ela não gosta muito da palavra sexy, ela prefere sexualizada, que toda mulher tem sim o seu direito de se sentir bonita, sabe? Tipo, ter vontades sexuais e tudo mais. Então ela fala, eu tava nos meus 47 anos de idade, eu gostei de expor isso, gostei de me colocar no personagem da Annalise Keating, né? E ela mudou o nome da personagem, eu achei isso fantástico, para que realmente parecesse mais com o nome ali de uma mulher negra, porque era The Witch antes, se eu não me engano, e parecia, ela falou, meu, não faria muito sentido, né? Com o contexto e tal, e tudo aquilo que queria ser dito e contado ao longo da série. E de fato é uma série assim em que ela é uma mulher poderosérrima, incrível, e você se apaixona pela Annalise Keating. Então, gente, eu amei o livro. Ele tem vários ensinamentos em cada capítulo. Inclusive, ela começa, né, com um ensinamento, uma frase ali logo de impacto, né? Então, é muito legal.
as palavras são bem separadinhas, né? Que eu digo o contexto, a formatação e tal, as páginas amarelas. Então é muito legal. Tem algumas fotos dela aqui também, do pai dela. Ela conta como foi a morte do pai dela, que foi muito, assim, muito, muito chocante, gente. Em que ela fala que a mãe não queria deixar o pai partir, né? Ele já estava com câncer no fígado bastante avançado. E aí ela chegou segurando a mão dele e falou: pai, tá na hora de partir, pode partir. Ela saiu do quarto, 20 minutos depois, o pai dela tinha falecido. Então, assim, é bem, bem chocante. Então, tem algumas cenas que ela vai contando como foi, né? Ela ir pra Broadway, ela se dedicar mesmo a essa carreira, e como foi o primeiro dia dela na Broadway, sabe? Os pais dela lá, e eles estavam no hotel na frente. Ai, gente, olha o vestido dela de renovação de votos, quando ela se casou com o Julian. Essa aqui é a filhinha dela, que ela adotou, gente. Ai, muito incrível, sério. Assim, eu fiquei apaixonado. E ela contando também da história dela, né? Em How to Get Away tem uma cena em que ela culpa muito a mãe dela na cena, não sei, a mama, né? Ela fala mama. E ela culpa muito por ter sido estuprada e a mãe não ter feito nada. E na cena a mãe fala assim: essa é a nossa condições, todas nós mulheres temos que viver isso e sofrer por isso. Então ela fala assim que foi muito chocante, porque é uma cena em que ela fala que não só a mãe vivenciou aquilo, mas a avó, e assim, né? É pesado, pesado, pesado. Então, meu, livro da Viola Davis, ela é pequenininha aqui, é muito, muito, muito incrível. Eu super recomendo. O meu marido já quer ler logo em seguida, e depois eu vou emprestar para minha amiga Camila também, que me mandou um direct falando que estava doida para ler esse livro da Viola Davis. E, gente, sério, super recomendo. Eu paguei caro, não paguei barato, tá? Acho que eu paguei 40 e poucos reais, 44. Não é um livro barato de fato, mas que valeu muito a pena. Me fez emocionar, me fez refletir. É aquela questão de que hoje todo mundo fala, né? Furar a bolha. A gente vive numa bolha com amigos que pensam muito igual aos nossos pensamentos, ao nosso posicionamento político, às nossas ideias, né? E de vez em quando é importante furar a bolha para o bem, tá? Não furar a bolha para coisas más, né? Sei lá, vou furar a bolha para continuar discutindo como ser misógino nesse país, que é o que mais tem hoje em dia, principalmente aí, né, com as eleições se aproximando, ou como ser racista, ou como ser homofóbico, não faz o menor sentido. Então, para coisas boas, para entender o que as pessoas passam, o que as pessoas vivem, que é longe da nossa realidade, que a gente vai conquistando outras coisas, né, outro futuro, e acaba se distanciando um pouco dessa realidade. Então, é muito importante para você entender, ter empatia, que eu acho que é a palavra principal, e também compaixão, tá? É um livro que eu recomendo demais, tá? Em Busca de Mim, da Viola Davis. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Não se esquece do like aqui embaixo, tá bom? Beijo, tchau.